E abrindo então, com o pé direito, a nossa sequência de palestras, eu vou convidar uma pessoa bem importante para todos nós, conhecida também, para tirar algumas dúvidas muito a respeito dessa retomada às aulas presenciais, quando a gente pensa em o mundo, o que os outros lugares têm feito com essa parte da retomada das aulas presenciais. O que será que a China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, como eles se planejaram, como eles de fato conseguiram então fazer aí e continuam, na verdade, né, pensando nessa preparação para essa retomada. Essa dúvida e outras também, eu convido então o professor Ademar Celedônio para este momento, para poder então tirar essa dúvida e falar um pouquinho mais. Professor, seja muito bem-vindo. Nosso professor, ele é diretor de ensino e inovações educacionais daqui do SAS, conhecido aí por muitas das nossas escolas. Professor, esse espaço é seu. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Obrigado, Gabi. Boa tarde a todos e a todas. A gente tem um desafio hoje de falar sobre a retomada das aulas. Eu acho que é bom porque a gente tem muita notícia na imprensa e eu acho que talvez dar alguns temperos de como é que essa abertura está sendo feita pelo mundo possa ser importante para a gente aprender. Tem 63 países no mundo que já reabriram de forma parcial ou total as suas aulas. Cerca de 500 milhões de alunos já estão voltando às suas escolas. Mas a gente tem realidades distintas. E assim como eu estou vendo aqui que a gente tem várias pessoas de todas as regiões do Brasil, provavelmente as voltas serão muito parecidas com de outros países. A gente não está encontrando, de alguma maneira, aspectos que sejam iguais em todos os países. Então, cada realidade está sendo um pouco diferente. Então, por exemplo, tem escolas pelo mundo que não estão exigindo máscara. Então, provavelmente o Brasil vai exigir. Tem uns que estão sendo muito rigorosos nos protocolos, tem uns que estão começando pelo ensino médio, outros estão começando pelo ensino fundamental. Então, não há muito padrão e cada caso tem um pouco de lógica dentro da sua realidade local. Acredito que em muitas regiões do Brasil a gente vai encontrar coisas parecidas com isso. E a primeira pergunta, talvez, não é nem quando, e sim como a gente vai reabrir. Acho que essa é a primeira indagação que a gente tem. Alguns já falam, por exemplo, Fortaleza hoje soltou um decreto falando que volta dia 20 de julho, São Luís está falando de já voltar agora no começo de julho, São Paulo está falando em voltar agora em agosto, mas acho que a pergunta mais importante é voltar e como voltar com segurança. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. As práticas adotadas ao redor do mundo e as retomadas das aulas presenciais. A primeira coisa que eu falo é desse manual que a Unesco desenvolveu junto com a Unicef. Tá? A gente vai disponibilizar para vocês também no final do fórum, vamos colocar aqui no chat os links, que fala sobre a recomendação da abertura das escolas. Isso é um apanhado geral. Ele tem algumas vertentes, tá? Algumas vertentes do ponto de vista de antes da abertura, o foco em operações seguras, incluindo fortalecimento de práticas de ensino à distância, uma coisa que a gente já vem desenvolvendo bastante. Agora, investir em água, saneamento, higiene para mitigar os riscos e focar nos esforços de educação corretiva para compensar o tempo perdido. E, finalmente, agora, quando as escolas estiverem reabertas, adaptar a educação à distância para o ensino e aprendizado em formatos mistos, incluindo conteúdos e transmissão de prevenção de infecções. A ideia que a Unesco traz, isso como recomendação para o mundo todo, é que o ensino híbrido ou esse ensino remoto, ele vai continuar de alguma forma pelo mundo todo, até a gente ter uma vacina, ou até um remédio, ou estiver com estabelecimentos mais tranquilos em relação ao coronavírus. Tá? A ideia é que a gente comece falando dos países onde primeiro a gente teve contágio, de onde começou, depois a gente chegar até o Brasil. Tá? Então, a China ela teve uma reação muito rápida no que se diz o controle de fechamento do seu país, o fechamento da cidade. Teve um epicentro em Wuhan. Lá no começo, a China construiu uma mega rede de supercomputadores para transmissão de videoaulas, gravou muitas aulas. E aí é interessante, porque em alguns lugares é igual ao Brasil,
A China é um caso onde o ano civil é muito parecido com o do Brasil, então, consequentemente, janeiro era férias para eles. Então, nesse mês de férias, eles fizeram essa partição toda. A China disponibilizou rede 4G para todos os seus alunos e a distribuição das aulas foi via super apps. Que é um caso, um super app que a China tem é o WeChat. Então, eles fizeram uma transmissão nesse formato. O retorno das aulas aconteceu dia 6/5, tá? De 6 de maio. Primeiro para os alunos do ensino médio. Lá o vestibular foi adiado por um mês, vai ser agora em julho. E em outras cidades, as províncias já retornaram. Só atualizando uma notícia de sexta-feira. Sexta-feira, 11 bairros de Pequim apareceram um novo surto e, consequentemente, todas as escolas desses 11 bairros também foram fechadas. Não porque tiveram contágio dentro das escolas, mas sim porque teve contágio dos bairros. Então, eles estão num abre e fecha de escolas também, isso inclusive em outras localidades. Muito do aspecto de usar a tecnologia para a infecção do novo vírus, né? Os alunos chineses voltaram com a pulseira eletrônica para detectar se tem o novo coronavírus ou não. Eles usam muito uma coisa dentro de um aplicativo que é um QR Code vermelho, se você está com coronavírus, amarelo, se você está infectado naquele momento em estado daqueles 14 dias de transição, e veja se você já foi infectado ou se você não está infectado. Então, eles estão fazendo cuidados muito grandes com isso. Houve um afastamento dos professores do grupo de risco, assim como os Estados Unidos também houve a mesma política, e todos os professores foram testados por coronavírus antes da volta às aulas. Tá? Todos os professores, todos foram testados antes do retorno às aulas. Aqui é uma coisa que eles chamam de câmara de desinfecção. Isso está aparecendo em alguns lugares do mundo, tá? Em que a pessoa passa por aqui e recebe um jato de alguma substância. Em alguns lugares é de raios ultravioleta, em outros lugares é de sabão mesmo, para uma desinfecção. Muito cuidado de não trazer o vírus para dentro da própria escola. E agora a gente já chega em Taiwan, e eu vou só passar um videozinho agora curtinho aqui sobre Taiwan. School's back in, and Peggy's school is taking some extra measures to keep kids safe. Temperatures taken, hands and shoes sanitized on the way inside. Lily is also a teacher at Peggy's school. We need to check everything is clean, then we can go inside the school. Students gather for an assembly. Today it's a 101 on germs and COVID-19. Even an excerpt of Matt Damon from the movie Contagion. Nothing's perfect. Not all the kids remember to wear their masks. My name is Robin. I'm from Minnesota in the USA, and I am here at Dajia as a Fulbright English teaching assistant. The washing hands seems to be really crucial, and I love how this school has announcements. I think at the beginning of each class period, the students usually don't enter the classroom until about a minute into class because they're all busy washing their hands outside. An added measure at Peggy's school? This girl's name, Mabel, but her official title? Student Chief Disinfectant Officer. And at lunchtime? I love how the school sets up the yellow divider boards to keep students a little bit separated from each other's airspace. The government provided thermometers, disinfectants, and face masks to all schools. Schools back in. O vídeo é maior, ele tem inclusive outros momentos, eu depois vou colocar o link do vídeo completo. Algumas coisas que eles fazem aqui, né? Tem uma criança, tipo o chefe de sala, o líder de sala, que é o que fica responsável ali por ajudar na higienização. As alimentações estão sendo feitas dentro da própria sala de aula com esse dispositivo amarelo aqui, né? Inclusive, só uma pessoa serve, tá? Só uma pessoa serve. Cuidado com a questão da refeição. Diga-se de passagem que Taiwan se fechou muito rápido no dia 31 de dezembro, assim que começaram os primeiros rumores de vírus. Taiwan já sofreu uma grande epidemia de SARS, e eles tiveram digamos que tem protocolos já para seguir isso. Então, eles se fecharam muito rápido,
é um país pouquíssimo atingido hoje pelo coronavírus, e eles fizeram alguns tipos de recomendações muito fortes. Então, por exemplo, essa aqui, ó, de sapatos higienizados para o caminho, eu acho muito simples, é uma bacia, uma bandeja, e dentro tem um sabão, onde a criança pisa, os professores pisam, e daí em diante já seguem, né? Esse é um cuidado que, por exemplo, Portugal está exigindo que os professores tenham um sapato diferente para usar nas suas escolas. Tá? Então, você tem algumas diferenças. A gente viu também que o professor falou que a rotina mudou um pouquinho e que as crianças demoram um pouco mais a voltar, porque agora, em todas as aulas, eles pedem para que a gente vá fazer a lavagem das mãos e tudo mais. Singapura tem alguns exemplos bem interessantes de retorno às aulas. Eles voltaram às aulas agora dia 2 de junho, com os pequenininhos. Depois a gente tem até dia 2 de junho também primário e secundário. E aí tem uma situação aqui que eu acho que é interessante a gente falar. Repare que a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. A distinção de como é dado a distribuição dos alunos dentro desse fluxo, tá? Então, as turmas P6, seria a última turma do primário, elas vêm toda semana à aula, assim como as turmas S5. São as turmas que vão fazer exames finais, o primário para ir para o secundário e o secundário para ir para a universidade. Então, eles não houve, nesse momento aqui, uma transição de algum momento de não vir uma semana ou outra semana. A P4 e P5, eles vieram, por exemplo, na semana 1 e na semana 3, e as outras turmas na semana 2 e na semana 4. No Brasil, a gente está encontrando algumas redes falando o seguinte, que é 3 dias por semana, 2 dias por semana. Acho que São Paulo disse que no começo seria 1 dia por semana. E eles resolveram tomar essa iniciativa de toda a turma, P1, P2 e P3, né, as séries, que seriam, acho que, 7º, 8º e 9º aqui, no mesmo patamar. Por quê? Porque eles entendem que passar a semana completa seria muito menos prejudicial do que você não ter só 3 dias na semana. Diga-se de passagem também que Singapura tem uma forte... esse rodízio das turmas também foi combinado com o governo. À medida em que as crianças ficam em casa, os pais de todas as empresas podem também ficar em casa. Tá? Então, existe um trabalho de home office bem interessante nisso aí, para poder agendar esse cuidado também com as famílias e os filhos. Tá? E Singapura é um dos primeiros em que apareceu em que os pais não têm acesso à escola. Tá? Isso aparece em alguns países da Europa também, em que os pais não têm acesso às escolas. Coreia do Sul. Coreia é interessante porque já marcou o começo e recuou 4 vezes. Tá? Esse é e já começaram as aulas e já desmarcaram. Assim como o Taiwan, a Coreia do Sul talvez até mais, sofreu uma síndrome em 2002 chamada da MERS, que era um coronavírus muito poderoso. Não de tão alastrado como o Covid-19, não de se alastrar como o Covid-19, mas muito de letalidade. Então, eles estão muito num processo muito forte, inclusive, de perguntar aos pais como é que deveria ser esse retorno. Tá? Então, o uso de máscara, se os pais querem que os filhos usem máscara na escola, se os pais concordam que cada escola A ou B usem ar-condicionado ou não, se continua com aulas híbridas. Tá? Então, teve um momento muito de consulta aos pais. As escolas reabriram e alguns dias depois elas fecharam, conforme a gente vai ver agora nesse vídeo aqui. Sung Young has been working for weeks to prepare for this day. I'm so happy to see my students back again after a long wait. The students can now begin their school life. But Kim knows the risks involved. If we get a confirmed case, the school will immediately shut and return to online classes. Dozens of schools had to close again in Incheon City, west of Seoul, after 2 students tested positive, believed to be linked to the outbreak in Seoul's nightclub district. Schools have been fully disinfected ahead of time. Officials say the health of the students is the #1 priority. A cluster of cases in Seoul's nightclub district pushed the opening date of schools back by a week. Another potential outbreak in a Seoul medical center is also concerning health officials. But for some of those in school today, just being here feels like a victory. Sung Young.
Diga-se de passagem também que a maioria dos países onde estão abrindo e fechando suas escolas, eles não estão fechando as escolas porque tiveram casos de coronavírus dentro das suas escolas. Acontece que naquele bairro, caso aí de uma região da Coreia, houve um surto, 70 e poucos casos de uma única vez, e de alguma forma eles resolvem fechar tudo, e aí vai em bares, restaurantes, hotéis, inclusive também escolas. Então, o lockdown é seletivo por algumas regiões, como fez a China, como fez Coreia do Sul, dessa forma. Não necessariamente porque tivemos alguns casos dentro das próprias escolas. Tá? A gente vem agora para Portugal. Portugal talvez seja, junto com a Alemanha, casos exemplares a serem seguidos na Europa. Tá? Portugal, desde o começo, foi muito rigoroso, inclusive na fechada das escolas, do ponto de vista, na fechada do país, diga de passagem. A gente tem a Espanha do lado de Portugal com 20 vezes mais mortes do que próprio Portugal. Então, Portugal ele teve uma atitude muito de fechamento rápido e, consequentemente, de protocolos muito rígidos. Esse daqui é um protocolo, que vocês também vão receber, de saúde e atividades diárias. É uma cartilha de 20 páginas explicando para as escolas como é que deveriam ser o restabelecimento das aulas. Reabriram primeiro as creches, depois as escolas de ensino médio de 11º e 12º ano, seriam as duas últimas séries do ensino médio, que são pensando muito na retomada para o exame, no vestibular deles. Em 1º de junho, eles reabriram as escolas e os restantes dos alunos, que seriam aqueles do fundamental, eles continuam à distância. Quando a gente chega na Europa, o calendário civil é diferente. Tá? Então, eles param no verão e as aulas retomam ali no final de agosto, começo de setembro, e vão até final de maio, começo de junho. Então, só para a gente ter uma ideia, que a retomada da Europa, ela já se deu necessariamente com quase 3/4 das aulas antes já estabelecidas e já vistas. Então, consequentemente, a gente não tem uma diferença muito grande em relação ao que a gente vai ter no Brasil, em relação à reprovação, em relação a atividades finais. O que fez, por exemplo, a Espanha a não voltar às aulas. A Espanha continua toda ela online, porque estava tão perto de voltarem às aulas que eles resolveram concentrar esforços só para setembro. Aqui algumas fotos também de Portugal, de desinfecção das salas. Tá? Aqui algumas manchetes que saíram em jornais, que escolas vão dar aula em ginásios e auditórios, esses aqui para o ensino médio, que era para uma espécie de dar muito uma questão de vocês conseguirem ter o espaçamento dos 2 metros. A polícia ou o governo em si ajudou muito no retorno, se as regras estavam todas estabelecidas. Aqui eu já mencionei, mas eu volto a falar. Portugal exige que todos os funcionários e professores tenham um par de sapato para atuar dentro da escola. Então, você vem com um sapato, coloca dentro da mochila e depois você trabalha o dia todo e no final você troca o sapato. Essa é a forma como eles estão trabalhando efetivamente. E as crianças, os professores com viseiras e máscaras, tá? E as crianças deixam o sapato na porta, da escola, tá? Os pequenininhos aqui. Creches com horários de entrada e saída diferenciados, tá? Isso é uma coisa que na Europa, o cumprimento dos horários, inclusive horários bem diferentes, isso é muito mais fácil. O europeu ele é muito mais pragmático em relação ao horário. No Brasil, os horários sejam diferenciados, mas a gente vai ter talvez alguma diferença nessa questão de começar uma aula às 7 horas, o outro grupo 7h10, o outro 7h20, o outro 7h30. Será que de fato os pais vão chegar nessa hora combinada? Mas Portugal eles estão fazendo esse tipo de recomendação e estão sendo muito duros nas restrições, inclusive, de outras atividades. O ensino médio, que é esse retorno gradual que eles estão fazendo de segundo e terceiro ano do ensino médio, está sendo tão bem visto pelas famílias que hoje a gente já tem uma presença que de certa forma, exemplar. 9 em cada 10 alunos do ensino secundário regressaram às aulas presenciais. O que eles fizeram? Tá?
Se eu tenho uma sala de 40 alunos, 20 alunos passam a estudar de manhã e 20 alunos passam a estudar à tarde. Lembrando que na Europa você tem aquele ensino o dia todo, né? Você tem a escola integral. Então, eles diminuíram o número de horas de cada aluno de ensino médio dentro da escola, mas eles garantem que aquelas aulas que são presenciais, aquilo que é mais importante, inclusive para o exame, eles vão garantir de manhã e de tarde. O que faz que você tenha protocolos muito rígidos, limpezas seguidas dentro da escola, você passa muita segurança para as famílias. Então, passar segurança em que a escola é um ambiente limpo, um ambiente seguro, que não vai haver propagação, faz com que cada vez mais as famílias acreditem que talvez a escola seja muito mais segura do que em muitos outros lugares. Agora a gente chega na Alemanha, que é outro grande exemplo de retomada das aulas. Também acho que tem muito a ver também com a força com que o país também tomou para outras atitudes do ponto de vista de fechamento. Os alunos mais velhos voltaram de ensino médio, e aqui a gente começa a ter algumas diferenças, como, por exemplo, as creches permanecem fechadas. Foi a primeira coisa que Portugal abriu. Tá? Então, muito pensando no mercado de trabalho, com quem vou deixar as crianças, mas já a Alemanha já deixou as creches fechadas. Então, você não começa a ter esse padrão de quem vai começar primeiro. É natural, inclusive no Brasil, por uma pressão que a gente tem, inclusive do Enem, que a terceira série do ensino médio, ou o ensino médio em si, seja uma das primeiras séries a serem liberadas para voltar. Mas não vou ter, por exemplo, nenhuma surpresa se algum governo estadual determinar, por exemplo, que a educação infantil volte. Tá? A educação infantil e o ensino médio devem ser os primeiros a acabarem voltando. Os alunos utilizam máscaras e aplicam álcool em gel, tá? E aí, muito na utilização de uma coisa muito específica. Aqui a gente vê uma foto secundária que está aqui, que é uma sala de aula com bastante espaçamento, que é uma espécie de ginásio ou alguma sala bem grande, que não seria uma sala de aula dessas tradicionais. França. A França, ela já teve 70 escolas, assim que abriram, elas fecharam, tá? Logo após a reabertura. A França tem dois tipos eles dividiram o país em dois pedaços, uma zona verde e uma zona vermelha. A zona verde, infantil e fundamental, já voltaram. É uma zona muito mais ao sul da França. A zona vermelha, que é uma zona muito mais ao norte, pegando inclusive a capital Paris, ela está voltando aos poucos, voltou agora o infantil. Tá? E a França resolveu esse ano não ter vestibular, não ter o famoso baccalauréat, o BAC, que é uma espécie de um Enem francês. A aprovação dos alunos para o ensino superior esse ano se dará exclusivamente pelas notas na época do ensino médio presencial. Já era um pouco assim, diga-se de passagem, 40% da nota para o aluno acessar o ensino superior na França já é decorrente do seu caminho dentro do seu ensino médio. Tá? E, consequentemente, isso passou agora a ser 100%. De maneira geral, diga-se de passagem que fechar esses exames, abrir os exames, fazer exames parciais, é uma coisa que o mundo todo está repensando. Inclusive, se essa é a melhor maneira de você levar o aluno para o ensino superior. Então, houve agora um momento, principalmente nos países da OCDE, aqueles que participam do PISA, um momento de reflexão se de fato a gente deveria ter um único exame ou se de fato a gente não deveria repensar a passagem dos alunos do fundamental, do ensino médio para o ensino superior. Aqui algumas fotos ainda da França, isolamento de alguns brinquedos gerais, algumas mesas algumas mesas também em separado, com localização para não sentar. Tá? Dinamarca. Dinamarca foi a primeira que retornou na Europa. A educação infantil não está utilizando as mesas para grupo. Cada criança fica em sua mesa com um distanciamento de 2 metros. Isso é questão do distanciamento. Você vê em alguns lugares falar 2 metros e outro falar 1,5 metro. Isso é uma outra coisa que não é padrão. Mas para os maiores falam 1,5 metro, para os menores 2 metros. Isso é o que acaba se observando. Os alunos lavam as mãos a cada 1 hora. E assim como Taiwan, se você lembrar lá do vídeo de Taiwan, as crianças estão sentadas assistindo um filme.
Aquele filme, na retomada, era um filme sobre o contágio, um filme que falava sobre uma epidemia. Então, eles estão usando muito isso para atividades também, a Taiwan usou também, a Dinamarca também usou, para explicar para as crianças o que está acontecendo agora. Isso é uma recomendação, inclusive, da Unesco, das atividades educacionais na retomada, você acabar tocando nesse assunto, que é, de fato, de enfrentar essa realidade e explicar o porquê que a gente tem que ter o distanciamento, por que a gente não deve ter os abraços nesse momento, porque fica muito mais fácil das crianças internalizarem, não, muito menos do que a regra do não pode, não pode, não pode. Também em Taiwan, também na Dinamarca, os pais não foram autorizados a entrar na escola, isso para evitar a transmissão. Aqui uma adaptação que a escola fez de um bebedouro. É muito comum agora esses bebedouros, e até uma recomendação está sendo feita no Brasil, é que os bebedouros fiquem, pelo menos esses que você vai encostar a boca próximo, né, para beber água, eles sejam fechados, que as crianças tragam sua garrafinha de casa e tenham outros tipos de forma dela beber água, né? Muito por bebedouros comuns. Mas dessa forma aqui eles fizeram um distanciamento dentro da própria escola. Aqui tem mais um videozinho falando sobre as entradas diferenciadas e espaços dentro da... Denmark is rapidly reopening its schools under very strict hygiene measures. Arrival times are staggered, so there aren't too many kids at school at once. You won't see students or teachers wearing masks, though. Instead, here at the Hendriksholm School in Copenhagen, they use police tape to make sure children don't cross paths on the stairs in the schoolyard. Children should keep at least 3 feet apart. And they wash their hands and sanitize at least every 2 hours, a new experience for many. It is a little hard to get used to, but when you get used to it, it definitely feels more normal. With that concept, Denmark first brought the youngest students back to school, and now the older ones as well. The head of secondary education at the Hendriksholm School, Jimmy Adetunji, says the key to making it work is trusting the kids to be responsible. If you follow the guidelines given, if you keep distance, if you make sure to wash your hands, keep sanitizing, coughing in your sleeve and not in your hand, and so on and so forth, I think we'll be safe. With many parents fearing for their kids' safety, the Danish government worked with parents and teachers groups to build support for the plan, the country's education minister tells me. Without that dialogue, I think many people would have felt that it wasn't safe to send the children to school. I think the guidelines that we would have made wouldn't have hit the target, and then we would have outbreaks in different schools, and that would have made other parents uncertain about the situation. Só lembrando que todos esses vídeos eu fiz pedaços só e depois vocês vão receber todos eles completos, tá? O link deles completos. Inglaterra, ela ameaçou começar as aulas agora semana passada, houve uma forte resistência da comunidade no geral. Diga-se passagem que, assim como o Brasil, assim como a Inglaterra, ainda não são países que estão totalmente com a epidemia controlada e por pressão da população, o governo resolveu só voltar em setembro. E essa notícia de Cambridge, ela, de certa forma, é muito compreensível, porque a universidade acaba funcionando muito fácil esse ensino à distância, mas Cambridge, por exemplo, disse que só voltaria no verão de 21, tá? Isso, ou seja, as aulas só depois do verão de 21. Então, isso mostra o cuidado em que eles estão aí, excessivo talvez, não sei, com o retorno. Os Estados Unidos, 43 estados e Washington decidiram fechar suas escolas pelo resto do ano, tá? Ou seja, só vão reabrir em agosto. Há uma Nova York que ainda tem dúvida se abre no ano de 2020, tá? Se começa o período 2021. Eles afastaram, muitos estados afastaram todos os professores do grupo de risco. Isso está elevando os custos muito maiores para outras contratações e dinamismos para você repor
porque 18% dos professores deverão ser afastados para não ter esse nível de exposição. Isso não é um padrão, isso China e Estados Unidos fizeram, mas isso não é um padrão de afastar profissionais pelo mundo, de maneira geral, dos grupos de risco. Tá? Os Estados Unidos em si, a McKinsey, que é uma consultoria bem famosa, fez vários estudos sobre o desempenho dos alunos durante esse período agora de pandemia e constatou que do 8º ano em diante houve poucas perdas do ponto de vista pedagógico, mas do 8º ano para baixo, muitas e muitas perdas pedagógicas para essas crianças. Ou seja, é natural você imaginar que os mais velhos são mais adaptados à tecnologia, mas eles foram atrás de alguma coisa, de provar esses tipos de elementos. Tá? Outra coisa que foi muito exposta dentro do ponto de vista americano foi a falta de tecnologia, e alguns governos, tá? Diga-se de passagem, não todos, mas alguns governadores resolveram financiar laptops ou dar laptops, por exemplo, para todas as crianças, imaginando que, inclusive, com o retorno em setembro, essa dificuldade vai continuar existindo ainda e fortalecimento do ensino híbrido. O exemplo maior é da cidade de Nova York, que financiou 200 mil laptops para outros alunos que não tinham, dentro dos seus 450 mil alunos, identificou que 250 mil alunos não tinham acesso à internet nem pelo seu próprio device. Aqui eu trago um contexto desse site americano de políticas públicas, tá? Que fala um pouco sobre algumas regras, de maneira geral, que estão sendo feitas, um sumário aqui, qual é o contexto. Então, por exemplo, checagem de temperatura. A maioria dos países checam apenas uma única vez, tá? Você tem um ou outro país que tem o cheque de temperatura na chegada e na saída. Algumas regras, como, por exemplo, como é que eu vou estabelecer se eu tiver algum caso? Então, Dinamarca pede que, se você está gripado, fique 48 horas em casa, mas você vem para Taiwan, que determina uma coisa mais rígida, né? Se você tiver um caso suspeito na escola, a sala toda fica 14 dias, em casa. E se você tiver 2 casos suspeitos na escola, a escola toda fecha, tá? A escola toda fecha. Aqui alguns trabalhos de grupos de redução. A China reduziu as turmas de 50 para 30 alunos. As acomodações, por exemplo, na Dinamarca foi de separação de 2 metros de uma para outra. Dinamarca, vocês viram no vídeo também, que Dinamarca não está exigindo máscara. A Alemanha não está exigindo a máscara na sala de aula, está exigindo a máscara em outros ambientes da escola, mas na sala de aula não. E aqui a Noruega, 15 alunos nas turmas menores e 20 alunos nas turmas maiores do fundamental, e algumas outras regras estabelecidas, como transporte, higiene e outras nomenclaturas. Tá? Esses materiais também aqui, dentro de um artigo que eu escrevi no blog do SAS, ele está disponibilizado todas essas informações aqui. Fatos em comum que a gente tem, eu trago em forma de perguntas, que é para que de alguma forma a gente consiga entender e ajudar aqui nos nossos retornos, né? Todos os alunos devem retornar ao mesmo tempo, ou em datas de início variam de acordo com o nível da série ou necessidades específicas. Temos que aguardar o que as prefeituras e os governos estaduais vão estabelecer. Eu tenho alguma ideia que o ensino médio deve ser retomar muito pela pressão do Enem. Em alguns lugares, o ensino fundamental, muito porque os pais começam a trabalhar também essas retomadas, mas acho que vai ser de forma gradual. São Paulo, por exemplo, determinou já o rodízio. Então, inclusive, já começa a estabelecer um pouco do rodízio. Então, isso deve acontecer e isso deve perdurar ainda por todo o ano de 2020. O aprendizado na escola deve ser combinado com o ensino remoto para reduzir a quantidade de pessoas no ambiente escolar? Sim. A gente agora vai ter um desafio que a gente tem 100% de ensino remoto e agora a gente vai ter que ser muito criativo para entender quando a criança estiver na escola e quando a criança não estiver na escola, em que eu possa, de alguma forma, garantir isso para
para os dois grupos. A gente já vê algumas mobilizações de escolas dizendo que vai gravar a aula, da aula comum e disponibilizar no contraturno para quem está em casa. A gente está vendo alguns modelos já aparecendo disso, mas eu não tenho dúvida que o ensino remoto ele vai continuar, até porque eu não vou conseguir ter todos de uma única vez no retorno das salas de aula. Porque o que pode acontecer também em alguns decretos é que o governo determine, inclusive, o número máximo de alunos dentro de uma sala. Não necessariamente isso tem um espaço, inclusive, para abrigar todos os alunos. O espaçamento da sala de aula ou o tamanho do grupo podem variar de acordo com a idade? É o que a gente percebe no mundo todo, sim. 2 metros para os menores e 1,5 metro para os maiores. Mas talvez a gente encontre alguma dinamismo de falar que são 2 metros para todo mundo. Mas a gente vai encontrar em algum lugar também falando em diferenciações. Se eu não me engano, o Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco lançou uma cartilha semana passada e já falava um pouco sobre esse tipo de diferenciação do tamanho do distanciamento. Quais espaços das escolas estão disponíveis para serem reutilizados como salas de aula? Existem instalações próximas da sua unidade escolar que podem ser usadas para sala de aulas também? Caso a gente precise, por exemplo, uma demanda de uma terceira série do ensino médio. Provavelmente, em algum momento, a escola vai demonstrar que tem muita segurança sanitária, os alunos todos vão querer voltar porque estão próximos do Enem, e aí, eu tenho uma sala grande, então talvez dar uma aula no ginásio, talvez dar uma aula no auditório, faça sentido, para que eu possa garantir o distanciamento, já que eu vou ter talvez um número maior de alunos na sala. Ou se eu tenho alguma instalação próxima da minha unidade escolar, em que eu possa também ter isso para utilização de sala de aula. Que equipe pode estar disponível para ensinar ou monitorar os pequenos? É um grande desafio a educação infantil, os pequenos, ensinar, por exemplo, que eles não devem se agarrar, que eles não devem estar próximos, isso vai ser um dinamismo muito maior. Então, talvez ter mais alguns monitores na hora dos intervalos faça muito sentido para monitorar os pequenos e cada vez mais lembrar que eles precisam manter o distanciamento. Haverá horários distintos de entrada e saída para diminuir aglomerações? Acho que isso aqui, nem que os governadores e prefeitos não determinem, as escolas deveriam fazer, para mostrar para os pais, de alguma forma, que eles estão cuidando para que não tenha aglomeração nas portas das escolas. Ou até, se vocês têm 2 ou 3 entradas distintas dentro da escola, faça muito sentido segmentar determinados alunos entrarem por portões, por outros portões dentro da própria escola. Então, vale aqui um pouco de criatividade, não só em escalonar os horários, mas também talvez ter outros tipos de entrada à própria escola. Os responsáveis entrarão na escola, e são uma medida difícil de ser tomada. Não só os responsáveis, mas outros agentes, como pessoas que estão dentro da escola como fornecedores ou coisa nesse sentido. Quanto menor o fluxo dentro da escola é importante, mas isso aqui tem que estar dentro do plano de comunicação. Se a escola resolver que os responsáveis não entrarão na escola, ela deveria fazer um plano de comunicação bem antes, inclusive mostrando quais são os caminhos para que, de certa forma, isso não tenha. Tá? Os mecanismos, de alguma maneira, mais sensíveis, explicar, falar que os canais hoje que existem dos aplicativos que a escola já utiliza para essas conferências, talvez sejam os mais necessários. Obviamente, uma situação ou outra mais delicada, talvez vocês precisem mesmo ter um responsável da escola, mas isso é o que está aparecendo, não só os responsáveis, mas mostrar que vocês estão diminuindo o máximo o fluxo de pessoas estranhas ao ambiente comum da escola. Quais critérios as escolas devem utilizar para determinar se o fechamento é justificado? Isso é uma coisa que aparece em muitos países. Isso eu acho que não vai ser regulamentado no Brasil, tá? Isso é muito mais uma hipótese minha, mas isso é bom ficar atento. Me lembro que antes do fechamento, os fechamentos por ali por volta do dia 18, 20 de março, teve uma escola de São Paulo, ali pelo dia 12, que foi detectado um caso de coronavírus. Ela determinou que estava toda fechada já, mas partiu dela, né? Se a gente vai, de alguma forma, depois
abrir e fechar as escolas, isso deveria estar, de alguma forma, em alguma regulação. Mas isso eu trago muito mais para a gente deixar uma pulga atrás da orelha, como é que a gente vai trabalhar com esses aspectos aqui. Como as políticas da escola serão efetivamente comunicadas aos alunos e às famílias. Isso aqui a gente está percebendo agora que as escolas que têm maior sucesso nesse ensino remoto são aquelas que tiveram não só uma movimentação muito grande para a tecnologia, mas tiveram muita transparência no nível de comunicação. E eu sugiro que continue com essa transparência, mostrando todas as regras, e se possível até de semana em semana, se for o caso até para ter que mudar ou flexibilizar ou deixar alguma regra mais difícil dentro da própria escola. Tá? Quais áreas e equipamentos precisam ser limpos, por quem e com que frequência, quais materiais de limpeza serão usados e como devem ser os padrões para o seu uso. Falo em hora, tá limpando corrimões, isso vai aparecer alguma regulação da Anvisa, mas isso também tem que estar no plano de comunicação da escola. Dizer que a escola é um ambiente seguro e que vocês estão tomando os devidos cuidados com a limpeza de banheiro, limpeza dos corrimões, limpeza da sala de aula, desinfecção da escola. Tem uma escola de São Paulo que me falou que depois que todo mundo sair, ela vai desinfectar a escola, naqueles planos parecidos com o que a gente viu aqui em alguns vídeos, para que no dia seguinte ela receba os alunos. Então, deixar isso muito claro, fazer propaganda disso também, inclusive, propaganda, obviamente, do ponto de vista correta de limpeza, acho que vai trazer muita segurança para que os pais, de fato, percebam que a escola é um lugar seguro de não transmissão. Professor. Pois não. A resposta dessa última pergunta está interessante porque foi uma que apareceu bastante aqui no nosso chat. E aí, aproveitando até mesmo essa parte, né, a respeito da comunicação junto à escola, é importante, né, da gente conseguir repassar o máximo de informações para essas famílias, pensando que, até uma das perguntas, né, caso as escolas então reabram, de fato, se os alunos vão voltar para a escola por conta das famílias, de fato, deixarem, né? Então, como que, de fato, a gente consegue ajudar nessa comunicação frente às famílias do que é que está sendo feito dentro da escola, de organização, de planejamento e também dos cuidados. O mundo todo principalmente os alunos menores, têm um receio muito grande dos pais de enviarem. E isso a gente até é um pouco mais natural. Portugal, por exemplo, os indicadores estão do ensino médio, eu mostrei que estão em 90%, e do ensino até o primeiro ano, que seria ali, né, primeiro ao 10º estão fechados, mas até o que seria o nosso nível de alfabetização, eles estão com um índice de 46% a 54%. Mas eles são crescentes. A cada semana eles vão aumentando. Tá? Eles vão aumentando. Existe acho que a credibilidade em que vai acontecer das ações da escola, isso é que vai ser cada vez mais fortalecido de semana a semana. Talvez os pais, em algum momento, não vão ter chance de escolher. Por que eu falo isso? Porque vão precisar trabalhar. É duro dizer isso, mas em algum momento pode ser que exista esse tipo de situação. O que eu trago é que os casos nos outros países, com a reabertura das escolas, não foram latentes do ponto de vista de terem maior número de disseminação de doenças. Tá? Então, isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, então a gente não tem esse número crescente de novos casos. Pequim, no caso agora, resolveu fechar, e é até interessante, de forma seletiva, 11 bairros, fez um lockdown dentro da própria cidade, e aí acabou fechando algumas escolas, mas acabou fechando tudo. Tá? E acabou fechando tudo porque apareceram mais 80 casos em um único dia. Tá? Então a gente lembra, por exemplo, que o Brasil tem ontem tiveram 17 mil casos. E alguns países com 80 casos estão fechando cidades todas. Então, em algum nível você tem um nível de rigidez muito grande, e outro momento a gente está percebendo que em algumas cidades brasileiras a curva começa a achatar. Tá? Então, a experiência internacional mostra que a reabertura das escolas não foi consequência de você ter um pico de casos. Tá certo. Professor, uma outra dúvida também que surgiu aqui no chat. Caso as aulas se deem em 2 turnos, o número de professores precisará aumentar? Portugal foi um caso que eu trouxe aqui.
em que eles dobraram, inclusive os custos foram aumentados. É diferente a gente falar, por exemplo, de outros países, porque em muitos desses países o custo é do próprio Estado. Então, você, de certa forma, isso fica mais fácil, né? Mas o trabalhar o ensino remoto pode ser uma saída, por exemplo, que acho que, inclusive, é o que o Maurício vai falar muito amanhã, é que eu tenho, por exemplo, uma parte da turma assistindo uma aula de manhã e outra parte em casa assistindo a mesma aula do professor. Tá? Então, as escolas podem ser, inclusive, gravar as aulas dos professores para retransmitirem. Talvez aí vale a cada escola ver algum organismo jurídico do ponto de vista de legislação, do ponto de vista do direito de imagem, tá? Para poder transferir. Isso é uma coisa que eu não estava me lembrando agora, mas já mostrar um pouco disso. Mas vai haver resistência das famílias, tá? Vai haver resistência, por exemplo, de alguns professores. Então, a gente tem que ser muito sensível a esse tipo de coisa. E só com o tempo que, de alguma forma, a gente vai conseguir provar que os casos não aumentaram, que a escola é segura, em que, de certa forma, a gente pode continuar assim. Então, isso não é eu falei lá atrás, lá no começo, que o mais difícil não é quando eu vou abrir, é como eu vou abrir. Tá? Quando, acho que já vai chegar uma determinação, mas o como eu vou abrir talvez seja muito mais importante. Tá certo. Professora, a gente já caminha já para a última pergunta. Essa veio até da Sueli Nascimento, falando assim: professor, você acha que para o ensino infantil é menos prejudicial o retorno do que os demais segmentos do ensino? E aproveitando o gancho dessa pergunta também, a respeito dos outros países, o que também a gente tem a respeito de educação infantil? É um segmento que gosta de compartilhar brinquedo, é um segmento que acaba sendo um pouco complicado para a gente explicar para as crianças, né, a respeito do contato do dia a dia. Como que a gente pode trabalhar com isso? Professora com máscara e a convivência toda, né? Acho que a gente tem grandes perdas na educação infantil. Então, é bom dizer que a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem uma grande dificuldade com a educação infantil. O acolhimento vai ter que ser muito diferenciado e a gente vai ter que ter um cuidado muito específico com a educação infantil. O que acontece, de alguma forma, também, é que esse é um grupo em que vai haver maior resistência também em voltar para as escolas, no começo. Então, talvez até a gente aprenda a lidar com isso, porque eu vou ter pouquíssimas crianças também dentro da escola. Talvez isso seja um fator. Mas a gente tem uma diferença grande. Eu vou só voltar lá ao caso de Taiwan, quando passa o vídeo, no retorno das aulas, eles passaram um filme para as crianças. Tudo bem que ali eram crianças já de 4, 5, 6 anos de idade, que é tentando mostrar um pouco do que está acontecendo na realidade, do que são as atividades. Então, por exemplo, na hora em que eu vou lanchar, todas as crianças saem para lavar as mãos com a professora e depois voltam, todo esse movimento de lavar as mãos. Então, incluir o momento em que a gente está passando agora, com atividades lúdicas, mas que também reforcem essa questão da segurança, vai mostrar talvez um caminho para a gente seguir. Mas o compartilhar brinquedos, ou que horas eu vou para o recreio, como é que vai ser esse tipo, a gente vai cada vez ter que ser mais criativo para poder você distanciar. Então, a chegada dos alunos a gente já é um modelo e os recreios também é um outro modelo, para que as turmas brinquem, mas brinquem com menor quantidade dentro da sua própria escola. Interessante. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor está com saudade de viajar? De passar aí a respeito das nossas escolas, né? Passando a parte das palestras presencial. Sim ou não? O ritmo era tão acelerado que se eu disser a você que não, eu estou mentindo. Pareceu o que chama agora de novo normal, né? Essa mudança toda. Pois é, professora, a gente agradece bastante pelo seu momento. Gostaria de saber se tem uma mensagem final. Olha, eu acho dizer o seguinte, né? A volta dos alunos está cercada de muitos desafios, né? Os aspectos pedagógicos, os aspectos psicológicos e sanitários, né? Mas a gente precisa acolher bem essas crianças que estão com saudade da escola, mas de uma forma segura. E essas grandes mudanças no convívio escolar, acho que vão ser grandes desafios da gente.
e vamos compartilhar as melhores práticas. Se a gente não souber compartilhar as melhores práticas agora, a gente vai ter dificuldade. Eu estou vendo, por exemplo, que em muitas cidades, escolas que inclusive não conversavam com outras, estão perguntando como é que você está fazendo, como é que você está fazendo. Cada vez mais um sentido de união e de colaboração. Acho que perceber o que outras escolas estão fazendo agora pode nos dar muita luz e muita segurança para o que a gente está desenvolvendo.